Oi, gente. Bem, nós estamos aqui mais uma vez, de volta em 2026. Feliz Ano Novo para todo mundo que está nos ouvindo. Temos o privilégio de iniciar o ano de 2026 com a presença ilustre do irmão Juan Nieto, da Envisionar. Muito obrigada, irmão Juan, por ter aceito o nosso convite. Bem, o irmão Juan, ele é coach cristão, conselheiro bíblico e palestrante com experiência em evangelismo e discipular, graduado em Ciências da Computação e Marketing e palestrante credenciado pela Envisionar, membro da Igreja Batista Vida Nova em Daituba e casado com a irmã Cristina desde 1991. Muito obrigada mais uma vez por ter aceito o nosso convite, irmão. É uma honra tê-lo aqui. Bom, eu que agradeço, Micaela, por me convidar, né? Quem sou eu na fila do pão, como a gente diz aqui no Brasil? Mas eu sou um servo, então estou aqui pronto para o que eu puder ajudar e contribuir para os nossos irmãos e em todas as igrejas espalhadas pela terra, né, que o senhor tem, a gente, que puder colaborar, conte sempre comigo. Amém. Muito obrigada. E, assim, é muito, muito bom para mim a gente começar o ano de 2026 falando de um assunto tão importante que é o discipulado, né? Sim. E eu sei que o senhor tem anos de ministério dedicado a isso, e eu acho que é um tema importante, mas que a gente sabe que também as igrejas nem sempre se dedicam tanto a ele, eu não sei qual é a sua percepção disso, que é o discipulado e qual a importância dele para a igreja? Sim, com muito prazer. Muito bem. O que é o discipulado? Primeiro, o que não é o discipulado, né? Muitas pessoas confundem discipulado com evangelismo. Uhum. Muitas pessoas confundem, na própria igreja, aquela famosa classe de ensino básico preparando para o batismo, e que muitas vezes chama de classe de discipulado, ou classe de catecúmenos, ou classe de doutrinas básicas, aí depende de que ano você nasceu, né? É verdade. E eles pensam que aquilo é o discipulado. Eu estou preparando, é o discipulado para o batismo. Não. Aquilo é uma classe de ensino, é um estudo bíblico, é conhecer o básico da doutrina cristã para realmente ele dar o testemunho seguro do que ele crê. Então, aquilo não é discipulado. O evangelismo também não é discipulado. Né? Quando você coloca um texto bíblico no teu Facebook, não é discipulado. Né? Agora, o que é o discipulado? O discipulado é um processo que a gente faz, uma caminhada que a gente faz com outra pessoa, e ele pode ainda não ser crente, vamos dizer assim, ele é um amigo do evangelho, é um entusiasta do evangelho, do cristianismo, para levá-lo desse ponto, seja amigo do evangelho ou recém-convertido, e aí é o melhor de todos, ou até um velho convertido, mas que nunca foi discipulado, para levá-lo desse ponto até o ponto B, de A a B. Onde é o B? O B é ser um cristão maduro, espiritualmente falando, capaz de se reproduzir. Isso é um processo de discipulado. E tudo que a gente faz no discipulado, tudo que a gente faz para isso está no discipulado. E o que a gente faz no discipulado? Então, a gente tem que estudar a Bíblia? Tem que estudar a Bíblia. Se não tiver um estudo bíblico, que pode ser diretamente na Bíblia, eu estou com a minha aqui aberta, né? Porque vai que vem uma pergunta e eu preciso ter o manual do fabricante por perto. Pode ser desde estudar a Bíblia ou até de fazer o uso de alguma ferramenta. Eu estava com uma aqui que eu fiz discipulado agora cedo, mas a esposa, sabe como é que é a esposa boa, né? Já passou, já guardou algumas coisas. Óbvio. Mas pode ser também com algum material que tenha o conteúdo bíblico e já está mastigado para te ajudar a chegar no entendimento do básico do cristianismo, né? Do tipo, que Deus é um só Deus, que criou a céu, que se revela em três pessoas, que Deus te busca, que Deus te toca, que te alcança, que Jesus é Deus, que ele morreu por nós. Então, o que quer que estudemos tem que estar dentro do discipulado. E é só o estudo? Não. E esse é o ponto importante. Por isso que uma classe de EBD, um estudo bíblico individual ou em grupo, não necessariamente é um discipulado, porque o discipulado ele vai além disso.
Então, o discipulado sem estudo não é discipulado, mas só com estudo, ele é o quê? É exatamente isso, estudo. E não é ruim o estudo, né? Não estou falando isso porque o Uhum. estudo seja ruim, mas é que é importante entender que o discipulado agrega comunhão, agrega aconselhamento, agrega vida na vida, né? É um processo de caminhada mesmo. Então você faz coisas com seu discípulo. Você vive, você senta e assiste um filme, por exemplo. Eu sou um cara que sempre fui cinéfilo, né? Mas depois que eu entrei no ministério, cada vez vejo menos filmes. Eu gosto muito, mas o fato é que você faz coisas com teu discípulo. Outro dia chamei um discípulo e fomos caminhar no parque. Você tem um discípulo? Eu tive um discípulo que adorava basquete. E era um garoto. Esse era um dos poucos garotos que eu discipulei. E eu falei, vamos jogar basquete então, Tiago, né? O nome dele era Tiago. Tiago, ainda tá vivo, graças a Deus. Então compramos uma bola de basquete, fomos jogar basquete porque ele gosta de basquete. Temos que fazer coisas juntos dos nossos discípulos. Senta para comer uma boa pizza, né? Ou um bom churrasco, melhor que uma pizza, né? Então, o discipulado inclui essa convivência, esse tempo junto de oração, de conversas difíceis, de aconselhamento para a vida matrimonial, para a vida profissional. Isso tudo englobaria o que realmente acontece no discipulado. É uma convivência. Uhum. Mas aí, Hum. levando em consideração isso que o senhor disse, né, que as igrejas acabam confundindo o que é o discipulado com a classe de preparação para o batismo, como o senhor falou. E eu compartilho da sua opinião, assim, da sua opinião não, né, da sua vivência. O senhor não é só opinião, o senhor E, e cuidado, Micaela, porque não é minha opinião, é Não, do chefe. justo, mas eu quero dizer assim, eu compartilho com isso bíblico, né? E realmente que o discipulado é esse caminhar com a pessoa, porque às vezes a pessoa se converte e é entregue aí, e depois a gente não entende por que a pessoa não cresce, porque a pessoa se desvia, porque a pessoa dá problema na igreja, e uma série de coisas. Isso mesmo. E aí, mas por que o senhor acha que as igrejas têm dificuldade de entender essa ideia vinda do Senhor, como o senhor disse, de discipulado e acabam indo para essa classe de estudo bíblico? É. Tem algumas razões no meu entendimento, Micaela. A primeira dela, muitas vezes, primeira delas, né, é que no passado, e eu vou dizer assim, um passado recente, talvez nos últimos 100 anos aqui no Brasil, a igreja deixou de discipular. Em algum momento foi se perdendo isso. Né? Então, não éramos vivos, nem eu, nem você, talvez os pais, nem os meus pais, né? Que já são mais velhinhos, você parece bem mais nova que eu, uma garota. Nem os meus pais eram vivos, e olha que meus pais nem são cristãos ainda, estamos orando por isso. Em algum momento, aí nos últimos 90, 100 anos, a igreja brasileira deixou de discipular. Com raras exceções, a gente pode ver, assim, fulano foi discipulado, aquele pastor foi discipulado, aquele líder, aquele diácono teve uma experiência de discipulado. Então, são raras as exceções. Então, se você não foi discipulado, você não sabe discipular, você sequer pensa nisso e acaba tendo-se um entendimento de que é assim, sempre foi assim, eu nasci, cresci assim, vi assim, deve ser assim que é ser e fazer igreja. E está errado. Por isso que a gente tem que saber ler a Bíblia e ser muito crítico. Hoje, no nosso discipulado pela manhã, a gente tem uma turma de discipulado às 6:30 da manhã, um pequeno grupo. E a gente estava lá falando sobre coisas bem básicas, né, da salvação em Cristo. É uma turma nova. E a gente tem que ler o que está acontecendo na Bíblia. E a Bíblia tem exemplos e mais exemplos, do Gênesis ao Apocalipse, de discipulado, não é só Mateus 28, né? Então a gente tem que ver o que está acontecendo lá. Então, as igrejas deixaram o discipulado há muitos anos, décadas, e não tem feito. Então, quando você não faz, você não sabe o que deve fazer. Agora, Deus perdoa o tempo da ignorância, né? Mas você que está escutando agora, você não vai ficar mais ignorante. E presta atenção, porque o Senhor puxa a orelha. Ele disciplina a quem ama. Se você não for disciplinado, presta mais atenção. Talvez você seja bastardo.
A hora que você descobre o que é discipulado, você deve fazer. E por que alguns não fazem? Porque dá trabalho. Então, estar, como tenho feito muitos anos, esse ano completa 25 anos que eu faço discípulos. Estar às 6h30, 7 horas da manhã, já lá próximo ao seu trabalho, numa padaria, em algum lugar possível de fazer o discipulado, dá trabalho. Né? E as pessoas não estão muito dispostas a ter trabalho. Né? Levantar cedo, se preocupar, pegar material, mandar um livro, comprar uma coisa para o seu discípulo. Se o seu discípulo é recém-convertido, ele provavelmente não tem Bíblia. Quantas Bíblias você já não deu para um discípulo? Né? Então, presentear uma boa Bíblia. Uma vez dei uma Bíblia para um discípulo, uma Bíblia tão boa, né? Eu tenho uma versão mais antiga, mas a mesma. Bíblia revista e atualizada. Bíblia anotada e atualizada. Ele ficou tão impressionado, porque ele viu o preço, falou, mas olha só essa Bíblia. Cara, isso é para você estudar, é para você aprender, né? E ele ficou grande fãzão meu, ficamos muito amigos. Era um vizinho que eu ganhei para Cristo e discipulei por 5 anos. Então, há um preço a ser pago. É o preço de levantar, de se doar, de se receber em casa. E às vezes você está num fim de semana aqui, teu discípulo liga porque brigou com a esposa e tá um pé de guerra lá. E você vai ter esse tipo de coisa. É uma paternidade espiritual. E paternidade dá trabalho. Tanto física dos seus filhos, quanto espiritual dos seus discípulos. Mas nós fomos chamados para isso. Então não temos opção. Não é assim, se vocês não tiverem o que fazer, vão fazer discípulos. Não. Vão e façam discípulos. Então, esse eu penso que sejam as principais razões, Micaela. O desconhecimento, e depois, quando conhecem, às vezes são preguiçosos. E aí eu lembro do meu tempo no mundo corporativo, quando eu estava um pouco desanimado com os resultados, e aconteceram algumas vezes, mas na primeira vez que isso aconteceu, eu lembro assim que Deus mandou muito claramente Provérbios 6:6 e falou: vai ter com a formiga, preguiçoso, e ser sábio, né? E aí eu lembrei, cara, Juan, você está aí pedindo milagres para Deus, para ele te mandar clientes, mas ele quer que você vá lá e trabalhe, e bata na porta, e telefone, visite, e exponha, né? Ou seja, é a mesma coisa, a gente tem que trabalhar. O homem foi feito para o trabalho. Então, temos que trabalhar até morrer. Né? Enquanto está vivo, deixa eu ver, o que eu tenho que fazer? Tenho que trabalhar, estou vivo. Quando você não estiver mais vivo, não precisa mais trabalhar, fica tranquilo. Daí você vai ter bastante tempo. Na eternidade ali para Mas lá nós vamos trabalhar também, porque nós vamos co-reinar, né? sem suar. Essa é a parte boa. É a parte boa. Mas, assim, o senhor concorda que algumas igrejas usam o discipulado como método de crescimento da igreja? Hum. O senhor... Então, vamos lá. Se você usar o verdadeiro discipulado, Micaela, consciente do que está fazendo, obediente, submisso à vontade do Senhor, cara, não tem nenhum problema, até porque Claro. é razoável e é esperado que haja crescimento. Agora, não podemos confundir isso com alguma estratégia mecânica de crescimento. Isso. E isso é diferente. É. E eu tenho explicado isso para muitos pastores, porque o meu dia a dia são reuniões aqui no Zoom, falando com pastores do Brasil inteiro e às vezes até de fora do Brasil. Porque às vezes temos igrejas de brasileiros em outros países, ou igrejas de fala portuguesa, né, falam português, e que têm contado com o nosso suporte da Envisionário. Então, o que eu tenho explicado, que uma coisa é você falar assim, José, Maria, está aqui o material, pega esse material, reúna-se num grupo e comece a estudar com as pessoas. E aí criamos um grupo pequeno, célula, ou pequeno grupo, não interessa o nome que a gente vai dar para isso, de estudo com algum material de estudo ou de discipulado, e aquilo virou discipulado? Eu tenho minhas dúvidas. Agora, como o estudo bíblico é bom, muitas vezes isso floresce. E por ser nas casas, floresce mais, porque você convida o seu amigo José para ir na igreja, ele diz para você, eu vou, Juan, fica tranquilo, eu vou. Chega domingo, ele não vai.
E aí você escuta as mais variadas desculpas, né? O meu papagaio estava com dor de garganta, eu fui levar no veterinário, foi triste. Ou a minha avó tinha uma luta de MMA, então eu fui levar lá para competir, né? Aquelas histórias que nem dá para acreditar. Então, mas quando você fala para ele, vem aqui em casa, nós vamos ter um grupo, vamos orar, né? Ou vão orar por mim. Ele até vem por misticismo, talvez. Não interessa, mas ele vem e se ele escuta a palavra de Deus, a palavra de Deus não volta vazia. Ele pode ser impactado, ele começa a ser desafiado, ele começa a ser cuidado, e o Espírito Santo vai fazer o trabalho na hora certa. Então, isso é ruim? Não é ruim, mas cuidado. Isso não necessariamente é discipulado. Pode ser só isso. Uma reunião em grupo pequeno para oração, uma reunião em grupo pequeno para um pequeno estudo, e beleza. Mas o discipulado, como eu falei, é mais que isso, né? Então, eu costumo dizer, a gente tem várias etapas. Uma das etapas é pensar no material, na trilha de material, num currículo com trilhas e com materiais para discipulado de pessoas não convertidas, discipulado de velhos convertidos, discipulado de pessoas que talvez estejam chegando na sua igreja, mas não, você não sabe a origem, de onde vem, o que crê. Então você pode ter diferentes públicos com diferentes trilhas e conteúdos. Mas e o processo, o desenho desse processo para levar o camarada no ponto A ao ponto B? E a cultura de discipulado? Essa pessoa realmente entendeu o que é ser discípulo? A razão pela qual ele vai fazer o discipulado? Muita gente pensa, eu estou discipulando lá, o pastor chama João. O pastor João pediu para eu fazer, eu estou fazendo. Então, ele está fazendo para o João. Não, é o grupo da igreja, estou fazendo para a igreja. E o que acontece? Depois de um tempo, ele pode cansar. Não, eu estou fazendo isso para o João, para o pastor. E aí vem, né? O Satanás também não é fácil. Ele, então você está toda sexta, está ocupado trabalhando para o João? Toda sexta você está perdendo o seu tempo para a igreja? Aquilo pode entrar na cabeça do cara. Uma hora o cara joga a toalha. Sim. Né? Agora, se você entende a razão primária pela qual você faz o discipulado, e podemos citar algumas boas passagens, do tipo Paulo falando, ai de mim se não pregar o evangelho. Ou, que darei eu ao Senhor por tão grande salvação? Ou, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Ou seja, quando eu entendo, e hoje cedo a gente falou muito bem disso, da graça, do tamanho da graça que nos foi dirigida, o que nos alcançou, do tamanho da misericórdia de Deus, nos tirando do escorregador que leva para o inferno, ele nos pinçou e nos tirou dessa queda irreparável. Aí eu falo, o mínimo que eu posso fazer é fazer o que o Senhor espera da gente. Então, crescimento metódico, mecânico é uma coisa, o discipulado é outra. O discipulado deverá trazer crescimento. Se não houver crescimento, é porque houve um problema. Se você tem um filho e esse filho não cresce, é porque ele está doente. Então, se você tem uma igreja e ela não cresce, ela está doente. Tem alguma coisa que não está funcionando. E o crescimento, ele deve ser espiritual, um amadurecimento, por isso que eu falei um crente maduro que se reproduz, e esse crescimento deve refletir num crescimento numérico. Eu fui tocado, eu amadureci, eu entendi, agora eu estou ensinando o João, a minha esposa está ensinando a Maria, nós estamos ensinando o José, aí o José que aprendeu, amadureceu, passou um ano ou dois, agora o José está ensinando o Carlos e a Maria está ensinando a Ritinha, e assim vamos crescendo e impactando mais pessoas. Pode acontecer do seu discípulo não congregar na mesma igreja que você, também não é nenhum problema, e isso me aconteceu muitas vezes, e a primeira vez, logicamente, me deu até um bug, né? Falando uma palavra bem da minha primeira formação, que é computação, deu bug aqui. E eu lembro que eu tinha um mentor e falei com ele,
meu discípulo não está indo na igreja, ele não quer ir na igreja de jeito nenhum, ele está indo em outra igreja. E na época ele era um ex-católico e estava ainda indo na igreja católica. E o meu amigo falou assim para mim: olha, Juan, nós fomos chamados para fazer discípulos de Jesus, não membros da igreja batista que você frequenta, né? Ou a igreja presbiteriana, qualquer que seja a igreja. Mas funcionou bem, porque, passado alguns anos, esse discípulo me procura e falou: ah, estou indo na tal igreja. Eu falei: ah, que legal, ele já estava indo numa igreja evangélica. Eu tenho alguns concerns, como dizem os gringos, com essa igreja. Depois, passado mais uns anos, ele falou: ah, agora estamos indo numa igreja presbiteriana do lado de casa. Eu falei: oh, que legal. E aí ele falou da esposa que ainda não é convertida. Ele falou: a Graça está gostando muito. Eu falei: que bom, né? Então, o Senhor conduz as nossas vidas, né? Da mesma maneira, quando eu, já casado, recebi a Cristo e fui convertido pelo Senhor, a minha esposa, a primeira vez, coisa que pensou quando eu contei para ela que tinha recebido a Cristo, ela falou: ah, e agora? Que igreja nós iremos? E aí, incrível, porque a gente estava num evento e entre ela sair da mesa para ir se servir no buffet e voltar para a mesa, ela na ida foi interrompida por uma amiga que falou: olha, nós somos de tal igreja, temos um grupo de estudo em casa, se você e o Juan quiserem participar. Ela olhou assim, ela nem verbalizou isso, ela só pensou. E quando ela estava voltando para a mesa, uma outra pessoa falou: ó, eu e minha esposa temos um grupo de estudo em casa, se vocês... Duas pessoas, os dois eram batistas, né? E no fim nós acabamos sendo convidados por um outro amigo meu que me convidou e eu fui para a igreja, e é uma igreja batista. E, bom, gente, eu não sou perfeito, eu sou batista, tá? Dois. Então, para essa ideia da multiplicação e da coisa mecânica, o discipulado, sim, deve levar à multiplicação, Micaela. Deve levar a um crescimento nosso e um crescimento da igreja local. Eu tenho vários discípulos, então, que não foram para a minha igreja. Tenho pessoas que eu levei para Cristo, levei para a igreja, ele conheceu, consolidou, batizou, e meses depois virou para mim: Juan, é tão difícil vir aqui porque eu não tenho carro, tudo. Mas do lado da minha casa tem uma igreja assim, assim, assado. Eu falei: cara, vai com Deus, Fábio, o nome dele, Fabinho. Fabinho, fique em paz. E ele congrega e congrega até hoje lá nessa igreja, né? Claro, Então, sim. isso tem, sei lá, deve ter uns 24 anos. Ele foi um dos primeiros aí na minha caminhada, né? Mas, irmão Juan, nessa sua experiência de mais de 20 anos aí com discipulado, o senhor percebe mudanças no modo de fazer discipulado nas igrejas? É mais difícil hoje? E essa pergunta eu lhe faço pelo seguinte, que a gente vê que hoje em dia as pessoas estão mais culto online, mais reclusas, né? As pessoas estão mais individualistas e mais reclusas, menos abertas a que uma pessoa se aproxime, enfim. Pelo menos é o que a gente vê também. Mas Sim, como o agir do Senhor, em qualquer época, né? Ele sim, abre as portas, ele abre as portas. sim. Mas, assim, o que o senhor percebe de diferença ou de mudanças nesses últimos 20 anos, mais de 20 anos? Nos últimos tempos iriam tempos difíceis, né? Então, a gente tem que saber que quando a gente vai caminhando para os últimos tempos, os últimos dias e mais perto da volta de Cristo, vai ficar mais difícil. É. Não adianta imaginar que hoje é mais fácil do que há 25 anos, quando eu comecei. Vai ser mais difícil. Daqui a 25 anos vai ser mais difícil. Mas nunca será impossível. Porque senão Jesus não tinha mandado a gente fazer. Jesus não é bobo, né? Ele não deu uma ordem do tipo: deixa eu pegar uma pegadinha no Juan e ele não vai conseguir fazer isso, né? Não, ele manda a gente fazer o que é possível. Claro que o que não é possível que nós façamos, ele faz, né? Então eu gosto muito dessa, é uma parceria nossa com Deus. Ele é o ator principal, ele é que morreu por nós, ele é que nos salva, ele é que nos regenera, ele é que nos dá a fé para entender. Mas nós é que trabalhamos, nós é que plantamos as sementes, cultivamos, tiramos as ervas daninhas, botamos água, nutrientes, e nós é que
colhemos depois os frutos e devolvemos para ele em ofertas, né, a parte que lhe é cabida. E devemos fazer isso generosos, né? Generosamente. Então, é mais difícil, com certeza. E, inclusive, eu mesmo tive muitas quebras de paradigma, Micaela, porque era impossível alguém me convencer de que o discipulado poderia ser pelo Zoom, né? Até que veio uma pandemia. Eu acho que Deus estava lá em cima assim. Juan, agora você está entendendo, né? Se vira, meu amigo, se vira e mãos à obra, porque não podemos parar, né? Então, eu tinha um discípulo na época, o Pestana, um amigo querido do tempo de escola, colegial, de escola no Exército, inclusive, nós estudamos juntos no Exército. E eu vinha semeando na vida do Pestana já há alguns anos. Em 2017, ele escutou uma pequena pregação que eu fiz rápida num encontro sabe aqueles encontros depois de 25, 30, 35 anos de formado? A gente tem isso, né, nessa escola. E aí eu pedi permissão para ler um texto, e mandei um texto evangelístico, bum, acertei o coração do Pestana. O Pestana ficou muito entusiasmado, mas ele mora no Rio. Começamos a trocar muitos WhatsApp, mensagens. Eu coloquei o Pestana na lista do meu presente diário da Rádio Transmundial e mandava para ele todo dia. E isso foi uma benção na vida dele, até que um dia ele falou, quando ele chegou num ponto que eu falei, agora ele está no ponto, né? Convidei o Pestana para uma caminhada. Por quê? Porque eu soube que ele vinha para o estado de São Paulo, até inclusive para Indaiatuba, onde eu moro hoje, uma vez por mês. E ele falou, Juan, fica fácil de eu ir a Indaiatuba, voltar, passar o dia contigo em São Paulo num sábado e voltar para o Rio no domingo. Falei, beleza, então nós vamos fazer isso. Nós vamos começar a caminhar, uma vez por mês será presencial, e nas outras 3 vezes do mês, pelo menos, que é o mínimo que a gente tem que se encontrar uma vez por semana, a gente faz pela internet. E nós começamos isso em fevereiro de 2020. Deus é muito bom, Micaela. Deus é muito bom. Aliás, eu brinco, né? E falo a verdade. Não é que ele é muito bom, ele é o único bom. No mês seguinte, já não teve a vinda do PC. Mas nós caminhamos pela internet, pelo Zoom, durante 4 anos e meio, mais ou menos, né? E foi uma benção. O Zoom permite que eu faça quase tudo que um discipulado precisa. Eu converso, eu dou risada, a gente já riu várias vezes aqui, eu oro com o meu discípulo, eu aconselho o meu discípulo, eu estudo com o meu discípulo, eu dou até um soquinho virtual aqui com o meu discípulo, né? Eu não consigo abraçar efetivamente, eu não consigo sair para uma boa caminhada, né? Mas, como eu digo, é infinitamente melhor fazermos isso do que não fazermos nada. Né? Enquanto eu estava no discipulado de quarta-feira, esse é virtual também, agora, a minha esposa estava num discipulado virtual com a esposa de um discípulo que participa no meu grupo, porque ela também começou a caminhar com essa moça e eles estão em Portugal. Então, de um lado é mais difícil porque as pessoas estão mais individualizadas, de um lado surgem oportunidades para você alcançar pessoas que estão mais longe. Né? E, aliás, eu acho que a melhor maneira de ajudarmos as pessoas com o discipulado e ajudarmos cristãos sérios que estão plantando novas igrejas à distância é dessa maneira. É mais econômica, é mais prudente e rápida, fácil, né? E a gente deveria investir o tempo e o dinheiro aqui onde é próximos, ou seja, missões se constrói fechando a porta de casa e pisando na calçada. Esse é o lugar número 2 da missão. Missão número 1 é dentro de casa, mas a 2 é logo ali. Não precisamos ficar gastando tufos de dinheiro para mandar por um fim de semana 30 pessoas para uma cidade a 1.500 quilômetros de distância, que fica caro, pouco produtivo. As pessoas vão, evangelizam, ganham pessoas para Cristo, que é muito bom, e deixam essas crianças recém-nascidas morrendo de fome, soltas, perdidas e sozinhas, percebe? Então, ganhe pessoas aqui, se cada uma dessas 30 pessoas ganharem 30 pessoas aqui, do lado de casa, no seu trabalho, no seu clube, no seu condomínio, discipular essa pessoa,
em 1 ano, 2, teremos 30 novas pessoas que estão entendendo, estão colaborando com o reino e apoiando, e nós podemos ajudar pastores que estão lá de maneira remota, mas também podemos mandar um grupo menor, com os recursos serão mais abundantes e serão mais bem utilizados, né? Então tem muitos aspectos. Mudou muito, as pessoas estão mais reclusas, mas também nós temos mais ferramentas para fazer isso. Sabedoria de dosar isso vem do Espírito Santo, e Deus vai nos ajudar com isso, né? Elas ficaram mais reclusas, mas não menos necessitadas de Deus, Pronto, do Evangelho, e de serem alcançadas, né, por Cristo, né? com Realmente, certeza. Agora, a gente tem pessoas que estão próximas da gente, como eu falei, estão na claro. igreja. Quantas pessoas estão congregando com você dominicalmente e que nunca foram discipuladas? Sabe o que você tem que fazer? Você tem que discipular. Ah, não, mas ele já é crente. Mas quem disse que o discipulado é só para quem não é crente? O Uhum. discipulado é para todo mundo, para o não crente, para o recém-convertido, para o crente há muitos anos. Eu brinco assim, Micaela, você pode ficar numa garagem 50 anos, você não vira carro. Então, aquele crente que está na igreja há 50, 40, 20 anos, ele não automático não vai virar discípulo de Jesus. Ele, muito pior, ele provavelmente pode se virar um religioso. Verdade. Então, esse processo é fundamental que a igreja tenha, desenhe e intencionalmente passe as pessoas por esse processo, levando-os a serem verdadeiros discípulos que se reproduzem. Uhum. Claro, claro. Agora, pegando esse gancho aí da tecnologia, porque a pandemia trouxe esse avanço, né? Inclusive, nós estamos aqui hoje graças a muito, né? Senão não seria possível, né? Mas e aí, pastor já? Não sei se o senhor é pastor. O senhor é pastor? Eu sou servo. Tá, mas é que às vezes a gente precisa saber também, né? Não, eu, apesar de ter feito o curso de teologia, Ah, não fui claro. ordenado pastor, né? Deus não me Não- chamou para isso ainda, mas se ele chamar, eu sempre pronto. Sim, mas é servo sempre. Então, como o senhor acha, irmão Juan, que a gente é difícil alcançar as novas gerações agora, os nativos digitais, porque a gente ouve muito sobre isso, né? Assim, nas igrejas. Ah, essa nova geração não quer saber, é difícil, vivem com o celular na mão. É. Algumas professoras ou professores de crianças e adolescentes também falando de tem que ter muita tecnologia, senão eles não prestam atenção. Qual é a sua percepção do alcance dessa geração e também do discipulado deles? Sim, é mais difícil, Micaela. Como eu falei, sempre vai ficar mais difícil. Mas, se a gente tiver, e tem gente que é infinitamente melhor do que eu. Aqui na Envisionar nós temos um irmão nosso, Vinícius, é um cara muito querido, e ele é baiano. E o baiano, o nordestino, eles têm uma criatividade diferenciada. Mas, por exemplo, o Vini tem uma capacidade de atrair a atenção. Pense só, nós estávamos numa reunião, e não precisa ser criança para estar conectada e Sim, sim. viciada mesmo nos celulares. Eu tenho tendinite aqui na minha mão direita, tanto que eu estou digitando sempre com pastores. Então, todos nós estamos muito conectados com esses dispositivos eletrônicos. Então, eu não diria que é um problema de criança, é um problema Ah, desse tempo, tá? verdade. Mas eu quero que você pense, nós temos vários parceiros e fazemos reuniões com esses parceiros anualmente, às vezes até um pouco mais próximo, se possível, mas tínhamos uma reunião naquele ano, eu acho que isso foi em mais ou menos 2019, e a gente lá, eu falei, e eu, né, estudei no exército, minha mãe é filha de alemães que vieram da Alemanha, lá em casa era linha dura. Eu falei assim, pô, a gente devia fazer aquela brincadeira de deixe seu celular aqui no berço, entre para a reunião, na saída você retoma. O pessoal falou, não, Juan, é muito violento, isso aí não vai pegar bem. Então, eles puderam entrar com o celular, a gente falou, põe no mudo, se você precisar atender mesmo, saia, tá. E lógico que todo mundo fica no celular e está querendo fazer 3 coisas ao mesmo tempo. Até o Vinícius subir para falar uma palavra que ele teve que falar. E foi impressionante, Micaela, a capacidade que ele teve, ele é um mestre do storytelling, ele
atraiu a atenção instantânea de 100% da turma. Aqueles Nossa, parabéns. marmanjos, os marmanjos deixando o celular de lado, prestando atenção. Uns ficaram assim, segurando e olhando, outros eu vi baixaram e prestaram atenção, e por um bom tempo ele conseguiu atrair. Então, na verdade, a pergunta pode ser: você está sendo interessante? Hum. Você está realmente conseguindo cativar? Com certeza, com menos pessoas no trabalho, isso fica mais fácil. Então, por isso eu sou muito fã do discipulado um a um. Penso que o discipulado um a um dá para você ter mais conexão com a pessoa, dá para você chegar mais profundo em pecados, confissão desses pecados, um bom aconselhamento. A pessoa se abre mais facilmente. Eu tive 2 discípulos adolescentes, um bem início da adolescência, né, de 12 para 13 anos, o Tiago, que eu citei, e eu tive outro que era final da adolescência, 18, 19 anos, já universitário. E já tinha celular, estou falando aí dos últimos 10 anos, né? Então, mas a gente chegava junto, um para um, sentava para conversar, o celular fica de lado. Então, é possível isso, né? Se a gente tiver com uma boa conexão com o discípulo, se a gente estiver sendo interessante com o discípulo. E mesmo num grupo pequeno, é possível, a gente consegue. Gente, deixa o celular ali, vamos focar. Mas sim, é uma competição. E a gente tem que entender esse tempo que a gente está e buscar a criatividade de atrair, muitas vezes com tarefas, né? Vamos, leia aí, não tem jeito, ele vai abrir a Bíblia e vai começar a ler. Eu sou adepto da Bíblia impressa, Também a mas minha. ou ponha no modo avião, vamos acessar a Bíblia no celular, mas vamos ficar só na Bíblia mesmo, né? Temos que ter um pouco de, como qualquer paternidade, né? Você tem que ensinar o seu filho ou a sua filha no caminho certo, né? Aliás, discipulado, está lá em Deuteronômio 6, todo mundo conhece. É isso, é consistentemente ensinando o caminho certo e focando nisso. E eu achei, claro, como o senhor estava falando que o Senhor, ele é maravilhoso, né? E ele dá criatividade para a gente. É impressionante quando a gente está ali meio perdido, como vem a ideia e vem a forma, e você diz, nossa, como é que eu nunca pensei nisso antes? Porque não veio de você, né? Veio dele. Mas eu queria falar sobre essa questão aí das novas gerações. Eu concordo com o senhor, porque hoje em dia, inclusive, a diferença de geração é menor, porque os pais estão muito parecidos com os filhos nessa questão de celular, rede social e tudo mais. Então, isso tem sido até um problema nas famílias, né? Eles se Agora, espelham nos pais, muitas vezes. claro, claro. Às vezes eu vejo crianças que estão ali sozinhas e os pais nos parques, nas praças ali, no celular, e a criança solta, né? Mas uma vez eu trabalho com adolescentes, né? E numa igreja eu cheguei e falei assim que eu queria fazer um trabalho com adolescentes sobre prevenção de gravidez na adolescência. E aí eu queria alcançar a comunidade ali, começar a reunir com adolescentes, com pais, enfim, e com os adolescentes da igreja e da comunidade. E aí o que eu ouvi do pastor foi, e a igreja num bairro urbano, mas aqui não dá para fazer não, porque é difícil de você alcançar os adolescentes. E eu estava recém-chegada na igreja, e aquilo me impactou, porque ele disse: não, aqui não dá para fazer, não. A gente vai fazer numa outra filial da igreja, que é num bairro mais periférico, porque lá você vai conseguir fazer isso. Mas aqui a gente não alcança. E aí eu fiquei pensando, mas como assim? Porque existem estratégias, né? Escolas, e a igreja precisa ser vista. E aí eu fiquei, quando o senhor estava falando disso, eu fiquei pensando como que nós limitamos a ação de Deus e a gente não permite que o Senhor dê essa criatividade, direcionamento, porque a gente olha para o momento e para a situação. É difícil. Então, eu não busco nem nele uma forma de solucionar aquilo e de alcançar, como o senhor disse. É difícil, mas é possível. É totalmente possível, Micaela. E, na verdade, talvez essa pessoa, ela nem tentou fazer uma coisa diferente. Ele Não, só jogou a toalha muito fácil. Mas a gente tem histórias, e a gente pode ver isso, por exemplo, nós estamos vivendo tempos difíceis. O que eu mais vejo hoje? Filhos desobedientes que xingam os pais,
batem nos pais, batem, escuta, bate, briga, e o pai, esse menino é terrível, você vai ver quando chegar em casa, e não faz nada, ele não disciplina o filho. Isso. Mas nesse exato momento, eu tenho um amigo, um discípulo meu, que tem um filho que está lá com seus 15, 16 anos, que está crescendo exatamente nesse mesmo momento que todos os outros pais que têm filhos dessa idade que estão fazendo esses absurdos e estão tendo uma, vamos dizer, uma adolescência difícil. O menino é educado, o menino é estudioso, o menino é dedicado, ele é atleta, faz esportes, é um garotão, daquele que você fala, que filhão, né? Então, a gente tem exemplos desse tipo de filhos, em filhos de pessoas próximas, que são mais raros, no meio de um monte de filhos que estão dando trabalho para os pais, inclusive na igreja. Mas por quê? Porque os pais não estão sendo bíblicos, não estão disciplinando, não estão amando, não estão devotando um tempo para o filho sentar, abaixar olho no olho, fazendo Efésios 6, 4, se não me falha a memória. Né? Tem que ensinar, disciplinar e criar na disciplina do Senhor. Eu tinha mais um bom exemplo para dar para você. Lembrei de outro bom exemplo. Vamos voltar para o problema das escolas e do estudo. O que a gente mais escuta são crianças que estão indo mal na escola, dando trabalho. Por quê? Por conta disso. O pai, aliás, lembrei de duas coisas. O pai sai para jantar com o filho, com a família, e põe a criança lá e já põe um celular aqui. É o fim da picada. Pai, tu não pode fazer isso, mãe. Tu tem que sentar e, em família, começar e conversar. Era isso que acontecia no nosso tempo. Meu pai fazia isso, né? Não tinha celular. Não tinha celular, mas quando tinha televisão, a gente tinha que desligar a televisão e a gente estava jantando em família. Ninguém jantava até meu pai chegar. E aí ele chegava, todo mundo jantava junto. Então, existia essa disciplina em casa. Cada uma no seu tempo. Hoje, não é mais a televisão, é o celular. Cada um com a sua própria televisão em mão. Tem que desligar, nós vamos sentar e vamos conversar. Mas é difícil. Bom, mas é para isso que existe a disciplina. 3 varadinhas até a criança aprender. Outra história. As crianças não querem ir na escola e não estudam. Mas a gente tem levado parceiros nossos da Envisionar para conhecer um projeto espetacular que a Fundação Nishimura tem, fundada pelo pai do Jorge Nishimura, que fundou a Universidade da Família. E lá em Pompeia, eles têm uma escola que trabalha desse jeito, novo e criativo, que atrai a atenção da criança. Pense uma escola em que as crianças não só querem ir à escola estudar, elas choram quando entra o período de férias. Ai, que maravilha. Você fala assim, existe isso? Existe, eu fui lá 3 vezes já. É fantástico. E eles nos recebem, algumas pessoas chaves da escola, coordenadores, professor, diretor, e algumas crianças que estão estudando lá. E as crianças vêm, mostram, falam, comentam. Gente, é aquela criança que você fala, queria que fosse filho meu, né? São crianças que estão apaixonadas por aprender, não tem falta, a criança só não vai se ela ficar muito mal mesmo, e quando chegam as férias, eles choram porque querem ter aula. Como você explica isso? Então, eu explico da seguinte maneira, é possível. Se você sair do seu celular e for educar seu filho, se você for um pai que disciplina como o Senhor ensina, se você ensinar o seu filho ou essa criança a andar nos caminhos do Senhor, se você usar da criatividade e chamar a atenção da criança para aquilo que é importante. Mas eu não sou muito criativo. Ore! O Espírito Santo faz tudo, até com uma mula falar que dirá você, uma mula que já sabe falar. É isso, gente. Não tem. Mas eu já orei, não consigo. Claro, tem gente que é melhor em algumas coisas, você pode ser melhor em outras coisas, mas a gente pode, na multidão de conselhos, a sabedoria. Então, talvez eu não tenha essa criatividade do meu amigo Vini, mas eu posso contar com a ajuda dele. E ele talvez não tenha uma característica que eu tenho, ele pode contar com a minha ajuda. Nós não somos corpo. E corpo não é um monte de membro que se ajuda, que se apoia, que se suporta, que se afaga e que se. É assim.
Uhum. Então, na verdade, talvez seja preguiça, e daí a gente volta para Provérbios 6:6. É, é, concordo. Mas é isso mesmo, né? É que às vezes está muito cômodo ali naquele mundo eclesiástico, culto, já está tudo meio que funcionando, que não está, como o senhor disse, tem alguma coisa errada ali, que uma igreja que não olha para fora tem algum problema, está com algum Exatamente. problema, né? Exatamente. Mas então, irmão, o que que o senhor poderia dizer para os líderes, irmãos em Cristo que estão nos escutando agora, né? E que às vezes podem estar meio confusos com o que é o discipulado, apesar de que o senhor já brilhantemente explicou para nós, né, o que não é e o que vem a ser, ou desestimulados com o avanço do discipulado na sua igreja. Porque às vezes tem um irmão ali que ele está, poxa, eu gostaria que fosse diferente, né? Tem, às vezes, o Senhor coloca esse ardor no coração, né? Nem sempre é no líder, mas é naquele irmão que está lá dizendo, eu queria que fosse diferente, por que não é diferente? E às vezes a pessoa pode se sentir também, ela acaba sucumbindo diante de uma estrutura e ela deixa isso esmorecer. Mas o que que o senhor diria para um irmão ou um líder que nos ouve nesse momento, que se encontra nessa situação? Eu diria, desperta tu que dormes. Não é porque a tua igreja não tem uma cultura de discipulado que você não tem que discipular. Porque a gente pode ir na Bíblia, não está escrito lá, você que faz parte de uma igreja que tem cultura de discipulado, faça discípulo. Ah, mas eu nunca fui discipulado. Não está escrito, você que foi discipulado, faça discípulo. Então a gente tem que parar de fazer desculpite, que é uma doença contagiosa, né? Então, faça, simplesmente faça. Mas eu não aprendi. Bom, eu também não. Ninguém me discipulou. Eu comecei a fazer o dia que Deus me deu o primeiro discípulo. O que eu sabia de discipulado? Olha, para ser bem honesta, bem honesto com você, eu sabia nem o beabá. Eu mal e mal sabia o A, do A e o U, né? Eu sabia que tinha um materialzinho, teoricamente eu tinha que estudar isso com ele em reuniões regulares. Era só isso que eu sabia. E isso dá para falar e já falei. Uhum, Pronto, você já sabe tudo que eu sabia quando eu comecei. Eu não tinha crescido na igreja, eu não tinha tido uma história de retiros, seminários, cultos, EBD, não. Eu tinha 6 anos de convertido quando eu comecei o meu primeiro discipulado. Então, você também pode começar a 0 minuto de jogo. Ah, Juan, mas o que eu vou usar? Ah, agora estamos entrando nas perguntas certas. Converse com alguém que tem experiência, ele vai te recomendar algum material do tipo, conhecendo a Deus e fazendo sua vontade, segue-me 1, segue-me 2, conecte-se, ou o material que eu tenho usado há 25 anos, Operação Timóteo, do CBMC, que é o ministério que me ensinou esse pouquinho de discipulado antes de eu começar, e no qual eu faço parte até hoje. CBMC é de Conectando Business e Mercado a Cristo, é uma sigla. E a gente tem um material que chama Operação Timóteo. São 3 livretos que dá para cobrir um bom tempo de estudo. E você pode usar outros materiais. Se você pesquisar na internet e não achar uns 500 materiais, eu mudo meu nome, né? Material não falta. O que falta é vontade. Então, procure algum material e comece a estudar com uma pessoa que Deus colocou na sua vida. Chegue para o seu pastor. Pastor, eu quero estudar mais. Que material o senhor me recomenda? Ele vai saber recomendar. Agora, se você é o pastor da igreja e você não tem a cultura do discipulado, crie a cultura do discipulado na sua igreja. A começar de quem? A começar do Senhor. O Senhor foi chamado para fazer a capacitação dos santos para que eles façam o serviço. Efésios 4, 11 e 12. Então, nós, pastores, mestres, estamos aqui única e exclusivamente para fazer discípulos e capacitar essas pessoas para que eles também sejam discipuladores. Isso é ser e fazer igreja. Qualquer outra coisa fora disso são coisas que nós inventamos. Jesus mandou a gente fazer discípulos, né? Então, temos que fazer dessa maneira, fazer discípulo. Então, eu quero recomendar quem não foi discipulado que comece a pesquisar sobre o assunto, leia livros, eu já li um monte de livros de discipulado. Vá afiando o seu machado para a obra, ganhando mais experiência. Tem um seminário, tem um congresso, tem uma palestra, tem um ministério que fala mais sobre isso, aproxime-se dele. Ah, mas sozinho? Meu irmão, tu tá com Jesus. Quem tá com Jesus é maioria. Tu tem que ser obediente, né? Eu recomendo muito a leitura daquele livro
do Kate Phillips. O pessoal aqui no Brasil fala Kate, mas a pronúncia certa é Keith Phillips. K-E-I-T-H. Keith Phillips. É K-I-E-T-H. Ou K-I. Leia esse livro, Formação de um Discípulo. Ele é muito bom para te dar os princípios básicos de como ser um discípulo de Jesus, a morte do eu, a obediência, a submissão e assim por diante. Esse livro vai te ajudar. Busque algum material e comece a caminhar com alguém. Marque reuniões, estude com essa pessoa, né? Aconselhe essa pessoa. Se você não sabe o conselho para dar, vá ao seu pastor. Pastor, estou caminhando aqui com o João, e o João me fez essa pergunta, eu não sei responder para ele. Legal. Então, o pastor vai te ajudar, e aí você e o pastor estão ajudando essa pessoa, e caminhem com essa pessoa. Isso vai se desenvolver uma musculatura espiritual para você. É que nem a academia. Você começa com 5 quilos, 10 quilos, 20 quilos. Você não chega de cara e levanta 50 quilos, né? E você precisa ganhar músculos no lado espiritual também. Então você começa a caminhar com uma pessoa, vai estudando um assunto mais simples, vai aumentando, faça cursos, né? Eu fiz muitos cursos para ganhar mais conhecimento das escrituras. Eu fiz, por exemplo, o curso do BSF, que é o Bible Study Fellowship. Estudei lá por anos e anos, estudei 15 anos lá. Fiz 2 vezes o curso. Fiz curso de aconselhamento bíblico, fiz o curso de teologia. Leia livros. Invista em você para que você possa ser resposta para a vida de outra pessoa, resposta de oração. Então, como começa? Começando. Exatamente. As pessoas falam, como é que eu aprendo a fazer isso? Aprendo. É, Como é que você aprendeu a andar de bicicleta? Você não ficou em casa, um claro. simulador de bicicleta, É. pensamento positivo. Não, você pegou a bicicleta, subiu, andou, caiu, ralou o joelho, tua mãe passou metiolate, se fosse no meu tempo doía e ardia. E depois você foi pegando jeito. Agora você anda de bicicleta, tira as mãos, pula, dá piruleta. Os caras fazem coisas incríveis de bicicleta. Mas ele começou caindo e ralando o joelho. E ninguém vai morrer por conta disso. Temos que fazer, temos que pôr a mão na massa. Senão, olha, Deus tem uma mão que puxa a orelha de uma maneira muito forte. Verdade. Agora, irmão, como é que alguém que queira entrar em contato com a Envisionar, o senhor poderia explicar um pouquinho como é o trabalho da Envisionar, de que maneira algum irmão que está nos ouvindo e queira entrar em contato pode fazer? A gente pode deixar aqui na descrição Sim, do vídeo também, formas de contato, enfim. sim. Bom, é fácil entrar em contato com a Envisionar. O site é www.envisionar.com. Já achou? Pode também falar comigo. Meu telefone está à disposição 11, é o código ainda de São Paulo, apesar que eu já mudei para Indaiatuba, é 98984-8000. Então, pode mandar uma mensagem, quero saber mais como criar uma cultura de discipulado na minha igreja. Eu estou à disposição para a gente conversar, o que eu mais faço é isso. Agora, se a gente tiver mais um tempo aqui, Micaela, Claro, à vontade. eu posso explicar o beabá de como funciona o processo de criação de cultura, de discipulado para igrejas que a Envisionar leva. E esse processo pode ser implementado em igrejas grandes ou igrejas pequenas, e até bem pequenas. Por quê? Porque ele pode começar de maneira muito econômica, sem ter que pagar a ida de um facilitador do tipo, eu vou ministrar curso de discipulado em igrejas, e às vezes está longe, então tem que pagar avião, tem que pagar hotel, alimentação desse facilitador que vai até a igreja. Mas hoje a gente tem isso tudo na internet, de novo as ferramentas, né? Então a gente tem um programa que chama Discipule. Temos ele presencial e temos o que a gente chama do híbrido, onde as pessoas estarão juntas presencialmente para assistir um seminário que vai ensinar o conteúdo que vai ser mastigado, vai ser estudado, mas eu não irei até esse lugar. Vocês assistiriam pela internet a mim e a outros facilitadores, um em cada um dos ciclos. O processo, Micaela, para criar cultura de discipulado é longo. E aí mata muito pastor. Ai, vai demorar. Não, calma, tem de bom ânimo, diria o Senhor. Você terá frutos a cada 3 meses. Então, basicamente, resumindo, a gente divide um ciclo de um ano em 4, um período de um ano em 4 ciclos de 3 meses cada ciclo. Em cada um dos 4 ciclos, nós vamos trabalhar 2 coisas. Um seminário
que é um seminário longo, 5, 6 horas, que vai ser um sábado, dependendo da hora que começar, e vai tomar um bom tempo, pausa para ir no banheiro, tal, pausa para um cafezinho, comer alguma coisa. Então, um seminário, e a segunda coisa é um período de aprofundamento nesse conhecimento, que eu chamo de lição de casa, de 10 semanas. Ok. O que a gente vai tratar nesse processo? A gente vai tratar da questão primordial de ser discípulo de Jesus. A resposta da pergunta: você é um discípulo de Jesus ou só membro de uma igreja evangélica? Lembra do ficar na garagem? Sim, sim, sim. A pessoa que escuta isso e talvez tenha 20, 30, 40 anos de vida cristã pode até se sentir ofendido no começo. Mas a hora que a gente começa a apertar esse parafuso e trabalha nessa questão da morte do eu, a pessoa começa a baixar a bola, ficar menorzinha, procurando um buraquinho para se esconder, porque a realidade é que a maioria das pessoas nas igrejas ainda não entenderam o que é ser discípulo de Jesus. E a morte do eu, Jesus deu a diretriz de ser discípulo. Negue-se a si mesmo, dia a dia, tome sua cruz e siga-me. Ou seja, dia a dia, que a gente levanta cheio de hoje eu vou. Não, não, hoje você não vai nada. Você morre para si mesmo, não mais eu vivo, Cristo vive em mim. Vou fazer o que Jesus quer. Então, a morte do eu tem várias consequências: obediência, submissão, dependência de Deus, oração, amor, perdão. E a gente vai trabalhar isso no seminário e no material que vai, no programa, vai um livro, esse da formação do discípulo, do Kate Phillips, e vai um guia de estudo. Então, o camarada vai ser cutucado no seminário e agora ele passa a ler o livro semanalmente, responder as perguntas em casa no guia de estudo. E toda semana, o pastor e esse pequeno grupo inicial de pessoas comprometidas vão estudar, vão se reunir, orar em duplas, depois orar juntos e compartilhar o que aprenderam durante a semana nos seus estudos. E é impressionante, Micaela. As pessoas normalmente têm a típica reação: pastor, eu era membro de igreja, agora eu estou entendendo o que é ser discípulo de Jesus. É fantástico. Então, passadas essas 10 semanas, o que acontece? Está fresquinho na cabeça da pessoa, ele entendeu, ele foi para um outro patamar de entendimento do que é ser discípulo de Jesus, e ele está no melhor momento para ensinar isso para uma pessoa. Então, no ciclo 2, o grupo original, que já estava caminhando, vai assistir um novo seminário e vai aprender novas coisas de discipulado. Vai aprender como selecionar uma pessoa, como multiplicar na vida de outro, como crescer o processo na igreja. Ou seja, ciclo 1, como ser discípulo. Ciclo 2, como fazer discípulos. E ele vai ter a primeira vivência dele de discipulado. O grupo 1 inicial continua se reunindo todo mês, agora não é semanal, é mensal, mas semanalmente, cada um chama uma nova pessoa da igreja. Então, o João chama o José, o Roberto chama o Carlos, a Maria chama a Rita, a Simone chama a Andréia. E quem ensina, você sabe disso, é quem mais aprende. Então, o João, a Maria, que aprenderam no ciclo 1, agora eles vão para pós-graduação da morte do eu, enquanto estão ensinando o José, a Rita e outros que chegaram. Essas pessoas aqui vão para pós-graduação e as pessoas do ciclo 2 estão ganhando a visão. De novo, ciclo 2, mais 10 semanas de trabalho. Na segunda parte, ou segunda metade do programa, ciclo 3 e 4, nós vamos ensinar para o grupo original que está caminhando com o pastor mais coisas sobre discipulado. Como eu desenho e construo um processo estruturado, conhecido e intencional de levar o camarada a uma maturidade cristã que se multiplica. Outra coisa, como eu seleciono e estruturo currículo, trilha, conteúdo de discipulado para os diferentes públicos? Novo convertido, velho convertido, pessoa de outra igreja, criança, adolescente, jovem, idoso. Eu preciso pensar nisso, nesse tipo de coisa. E nós vamos caminhando e vamos aprendendo. Então, eles vão caminhar nesse sentido. Mas, e uma vez por mês, semanalmente, as duplas vão ter um novo crescimento. Então, você tinha duplas de homens e duplas de mulheres. Na dupla de homem vai entrar um novo homem. Então, vira trio. Na dupla de mulher vai entrar uma nova mulher, vira trio também. Começamos com, por exemplo, 6 pessoas, viraram 12. Agora vão a 18 pessoas.
E a gente vai trabalhar o quê? O João ensinou o José, agora o José vai ensinar o Renato. Quando o José ensina o Renato, quem ensina é quem mais aprende. O João está ajudando o José. Do tipo, muito bom, José, você esqueceu uma vírgula. Você esqueceu de um pingo no i. Todo i tem um pingo. O J também, viu? Então, ele vai ensinando detalhezinhos que o José possa ter esquecido. Então, o João agora vai para o doutorado da morte do eu, porque ele está revendo isso. E, pedagogicamente, repetição é importante no aprendizado. Então, o João está vendo pela terceira vez, o José está vendo pela segunda vez, e o Renato que entrou está sendo o quê? Envisionado. Ele está ganhando a visão. E a gente está multiplicando as pessoas na igreja que entendem o que é ser e como fazer discípulos. Primeiro ciclo foi em grupo pequeno. Jesus tinha um grupo pequeno, 12. Segundo ciclo, 1 a 1, individual. Jesus tinha um discípulo amado, João. Terceiro ciclo, 3 pessoas, um minigrupo. Jesus tinha um minigrupo. Pedro, Tiago e João no barquinho. Né? Eu não cantei isso quando era criança, mas cantei isso já como adulto da igreja. Então, a gente está ensinando diferentes tipos de discipulado, estratégias ou modelos, como quiser chamar, mas nós estamos ensinando isso criando um entendimento com o conteúdo primário, a razão pela qual você faz discípulo, a morte do eu, ser um verdadeiro discípulo. E a igreja, não só o pastor não faz isso sozinho, porque ele vai se cercar de alguns bons líderes comprometidos com a igreja para começar esse grupo inicial, e depois isso vai multiplicando. Como ele também não cresce, a igreja não cresce sozinha, porque vai ter um mentor, um especialista da equipe da Visionar, pastor experiente, que pastoreou a igreja, que criou cultura discipulado, que fez discípulos, pessoas que estão fazendo discípulos há muitos anos, e vai mentorear esse pastor ao longo do processo do discipule, até que no final do ciclo 4, ele tenha isso, mais uma multiplicação, até dá para dar uma turbinada na última multiplicação, depois eu explicarei isso pessoalmente para os pastores interessados, e ele termina o processo com 6, 12, 18, 24, ou talvez até 30 pessoas que estão entendendo, para no ano 2, consolidar isso na igreja, é longo. E depois que alcançar a igreja, e não será toda a igreja, isso é importante, entre 80% e 90% das pessoas vão aderir ao processo de discipulado, ao programa, à cultura do discipulado. Tem uns 10% que nunca vão aderir, que eu chamo dos descendentes dos iscariotes. Estão em toda parte, em toda a igreja tem descendentes de iscariotes. Então, mas essa maioria, e aí podemos pegar um exemplo aqui, sei lá, 150 membros numa igreja. Uma igreja pequena, a maior parte das igrejas do Brasil estão nessa faixa, 100 a 150 pessoas. É muito diferente você ter 150 membros do que ter 100, 110, 120 discípulos. Sim. Porque agora o discípulo faz o quê? Ele faz discípulos. Então, agora o João, o José, a Maria, que estão no seu dia a dia, ele convida um amigo do trabalho para uma caminhada, ele está evangelizando o vizinho, ele está trabalhando no seu parente, no seu sobrinho, né? Eu discipulei meu sobrinho, ele está lá discipulando um amigo de infância, aquele cara que joga bola com você todo sábado, você está mandando os seus torpedos, o cara desperta, você convida ele para vir na tua casa, ele toma um café, você ganha ele para Cristo e você discipula e leva para a igreja. Só que agora você tem 100 pessoas na igreja fazendo isso. Uhum. Então, ao longo de 12, 18 meses, é de se esperar que cada um, no mínimo, traga uma pessoa nova para a igreja. Ah, Então, aquela igreja que tinha 100, 120, 150 pessoas, agora ela passa para 180, 200, 230. Passar mais um ano e meio, 2, ela vai para 270, 350, 400. Não tem como não acontecer isso. Porque agora você está fazendo certo. E eu brinco, é brincadeira, gente, mas primeiro livro de Juan, capítulo 1, verso 2, diz, faz certo que dá certo. O certo é fazer discípulos, criar a cultura do discipulado. Vai dar certo. Não é porque o Juan está falando, não é porque a Envisionar tem um programa para ajudar, é porque Jesus mandou fazer. Esse é o jeito certo de ser e fazer igreja. sim. Então, se você quer criar uma cultura de discipulado na igreja, fale conosco, nós vamos te ajudar. Nós temos o material, o conteúdo, o curso, acesso à internet, a mentoria
tudo num preço muito acessível, que não bate nem R$ 100 por pessoa por mês. É muito acessível. Toda a igreja consegue. Eu tenho igrejas de 1.000, 2.000 membros fazendo programas de capacitação para criar a cultura de discipulado, e tem igreja de 40, 50, 60 membros que estão criando a cultura do discipulado. Temos solução para tanto um tamanho de igreja quanto o outro. Não tem desculpa. A pergunta é, você quer criar a cultura de discipulado? Você quer ser obediente ao Senhor? Porque quando você chegar no céu, é isso que Jesus vai estar com o caderninho e vai falar, Micaela, quantos discípulos? Juan, quantos discípulos? Não, pastor, o senhor não entendeu. Eu era membro da comissão de criação da viagem dos... Eu era professor de tesoureiro da igreja. Não. Ele quer saber quantos discípulos. Foi isso que eu mandei tu fazer, é isso que tu tem que fazer. E se fizermos isso, agradamos ao Senhor, fazemos o reino crescer, impactamos vidas, transformando realidade de famílias, igrejas, regiões, cidades. E, finalmente, crescemos o reino e transformamos o nosso país, o mundo. Nós podemos ter realmente um celeiro de missionários tão falados, mas que estamos longe disso ainda. Nesse momento, nós temos um país com ditos 60 ou 70 milhões de ditos cristãos que não impactam uma nação. Por quê? Porque faz certo, que dá certo. Não estamos fazendo certo. Então, a nossa missão na Visionária, a minha missão, é despertar tu que dormes, para que juntos nós façamos a diferença nesse tempo, nessa geração, e façamos dezenas de milhares, centenas de milhares de discípulos. Esses caras vão transformar. Onde o discipulado chega, muda a realidade. Uhum. O discipulado corrige qualquer problema. Pode pensar o problema que você quiser. Qualquer problema. Traição, homossexualismo, petrolão, mensalão, qualquer coisa que se possa imaginar dos piores problemas, o discipulado soluciona todos eles. Essa é a verdade. E ela liberta. Né? Livremos-nos das amarras da escravidão da religiosidade e vivamos a liberdade e a maravilhosa realidade que é o discipulado. Amém. Amém. É verdade. E nós temos tudo para fazer certo, mas nós precisamos realmente voltar para a Bíblia e voltar e nos lembrar disso que o senhor está falando hoje. Né? Porque, às vezes, como o senhor disse, na religiosidade, no dia a dia da igreja, a gente perde isso. E a gente pensa que está lá na igreja só indo todo domingo e sendo tesoureiro, secretário, cuidando das crianças. É isso. E não, o reino é muito mais. Né? Servir ao Senhor é muito mais. Nós vamos ter que fazer esse tipo de coisa também. Mas com Sim, muitos discípulos fazendo, fica mais fácil. Por que a igreja está sobrecarregada? Porque às vezes tem 10, 20% das pessoas carregando esse piano. Mas se ela tiver 80, 90% de discípulos, a gente carrega com muito mais gente, a gente é muito mais efetivo, ninguém se machuca, ninguém se cansa, tudo flui melhor. A cultura do discipulado é a solução do problema do mundo e até da igreja religiosa. Então, Bom, eu quero agradecer imensamente. Assim, foi uma conversa tão prazerosa, realmente, porque falar do Senhor, falar da obra dele, é sempre prazeroso, né? E conversar com o Senhor foi um prazer conhecê-lo e ter esse tempo aqui, realmente, sabe? Eu me edifico muito. Eu digo que eu sempre falo isso. Eu sou abençoada primeiro. Primeiro eu recebo a bênção e depois é compartilhado lá no nosso canal. Sim. E conte com as minhas orações, oração para o seu ministério, para envisionar, para a sua família, porque a gente sabe também que o inimigo ele vem e ataca né, e lança lá as suas setas, mas a minha oração é que o Senhor proteja vocês e que aqui é uma forma também de divulgar isso e que as pessoas comecem a contactar em Visional, comecem a usar programas de discipulado e o reino cresça. Então, eu quero agradecer imensamente a sua presença, a sua contribuição aqui. Foi um prazer conhecê-lo. O prazer é todo meu, Micaela, que Deus abençoe o ministério de vocês e que realmente esse bate-papo nosso alcance muitas e muitas pessoas. Amém. Que sejam incomodadas. Né? Visionar também significa dar a visão, mas também significa incomodar.
Então, se as pessoas forem incomodadas por isso, terá valido a pena o nosso bate-papo, e certamente o Espírito Santo vai trabalhar no coração dessas pessoas e coisas boas virão disso, porque Deus não deixa a palavra voltar vazia. Então, vamos contar com isso, com certeza. Amém. Conte conosco. Se precisar de algum outro bate-papo, Ah, comigo, com outras pessoas da nossa equipe, a nossa equipe está sempre pronta para ajudar e para servir. muito obrigada. E para você aí que está nos ouvindo, a gente vai deixar na descrição do vídeo os nomes dos livros que o irmão Juan citou, também o site da Envisionar e o número do seu telefone para contato, caso você não tenha conseguido anotar ali durante a entrevista. Então, Deus abençoe vocês. Obrigado, Micaela. Um grande abraço para vocês.